Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unidas, onde serão apresentados os resultados do primeiro trimestre de 2021. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. A Unidas também abrirá espaço para que os profissionais da imprensa realizem perguntas, logo após os analistas de mercado. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Esta teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês, e as perguntas poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no exterior. Também poderão ser realizadas perguntas pela internet, por meio da plataforma de webcast. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. O áudio estará disponível no site da companhia em até 24 horas. Caso algum dos senhores não tenha a cópia do release da Unidas, poderá obtê-lo no site da empresa, ri.unidas.com.br. Esta teleconferência, acompanhada da apresentação de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da companhia. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Unidas. Tais expectativas dependem do desempenho do setor, do desempenho econômico geral do país e das condições do mercado nacional e internacional. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje está o senhor Luiz Fernando Porto, diretor-presidente, e o senhor Marco Túlio Oliveira, diretor financeiro e de relações com investidores. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Fernando Porto. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro TRI 21 da Unidas. Está comigo hoje Marco Túlio, o nosso CFO e DRI. Iniciamos o nosso primeiro trimestre de 2021 buscando evoluir cada vez mais a nossa operação. Mesmo com situações adversas, continuamos crescendo forte, demonstrando nossa resiliência e o nosso compromisso com a estratégia adotada e que vem apresentando os resultados atuais. Como parte dessa estratégia, continuamos investindo em todos os segmentos, com destaque nesse primeiro TRI para os lançamentos de importantes produtos e funcionalidades para os clientes de aluguel de carros. Lançamos Unidas PES, que é o sistema de cobrança automático em pedágios, cancelas de shoppings e estacionamentos. Este benefício já está disponível nos veículos da frota Unidas e o cliente pode usar quando quiser para passar direto por esses pontos de cobrança automático, evitando filas e ganhando muito mais praticidade e agilidade no seu dia a dia. No próximo slide, fizemos o lançamento do Unidas Uber Semanal, que é o aluguel de tarifa semanal para motoristas de aplicativos. Nesta modalidade, os clientes contam com algumas vantagens especiais: processo de contratação 100% digital, pagamento direto com os ganhos das viagens feitas pelo Uber e condições comerciais exclusivas. E por último, no slide 4, levamos mais conforto e conectividade para os clientes com Unidas Wi-Fi, que pode ser contratado em planos diários ou mensais e que deixa nossos clientes 100% conectados à internet. Com a possibilidade de compartilhamento para até 5 usuários simultâneos, nossos clientes poderão utilizar aplicativos de geolocalização, navegar na internet e acessar redes sociais sem a preocupação de acabar a franquia, uma vez que a internet é ilimitada. Dessa forma, além de continuar operando em alto nível, levamos cada vez mais benefícios para os nossos clientes, seja aumentando a gama de produtos ou agregando valor aos serviços já existentes, demonstrando assim o DNA Unidas em mover pessoas e negócios com eficiência e excelência, trazendo inovação e simplicidade sem deixar de lado a nossa paixão pelo cliente. Agora no slide 5, mostraremos o nosso perfil de frotas ao final do trimestre. No gráfico acima, a frota consolidada da companhia totalizou o saldo final de 166.125 veículos no primeiro trimestre,
já no gráfico inferior, destaque importante para os expressivos e consistentes crescimentos trimestre a trimestre da frota alugada em ambos os segmentos de locação. No próximo slide, falamos sobre o investimento em frotas. Investimos 1,1 bilhões nesse primeiro TRI 21 para aquisição de novos veículos, o que representou um montante de quase 16 mil carros novos no trimestre, dentro do que havíamos acordado com as montadoras. Agora, no slide 7, falaremos sobre os resultados no segmento de terceirização de frotas. Vemos na primeira página do slide mais uma quebra consecutiva de recorde na contratação total de veículos neste primeiro TRI 21. O volume total dos contratos continua acima de 700 milhões de reais, se mantendo de maneira consistente em patamares bem elevados, inclusive em relação ao divulgado no último trimestre de 2020. Comparando o primeiro TRI de 2020, apresentamos importante crescimento de 93,1% no total de veículos contratados, atingindo 11,5 mil carros contra 6 mil carros daquele trimestre e mais do que dobramos o valor global dos contratos, atingindo 725,3 milhões de reais, com crescimento de 137% versus o primeiro TRI 20. Tal consistência é fruto de uma estrutura comercial excepcional, somados a um mercado de terceirização de frotas que continua crescendo trimestre após trimestre, refletindo o volume recorde de veículos em disputa para o segundo TRI 21, que saiu de uma base de 45,1 mil em 2020 para 73 mil no mesmo período deste ano. Agora, no slide 8, no gráfico de cima, apresentamos nova quebra de recordes nos volumes de diárias no primeiro TRI 21, com um crescimento de 15,9% e recorde na tarifa média mensal, que atingiu R$ 1.767 por veículo, um crescimento de 17,4% contra o primeiro TRI 20. No gráfico inferior à esquerda, a taxa de utilização do segmento no primeiro TRI 21 atingiu o patamar de 97,4%. Ao lado, apresentamos o recorde na receita líquida de terceirização de frotas, que foi de 395,3 milhões de reais neste trimestre, um expressivo crescimento anual de 35,2%. Além desse crescimento excepcional, terminamos o trimestre com volume recorde de backlog de novos contratos de aproximadamente 21 mil carros já contratados a serem implementados. Estes resultados, somados à demanda crescente por terceirização de frotas, nos dão uma plena confiança do potencial de crescimento deste segmento. No slide 9, falaremos de seminovos, começando pela análise setorial. O gráfico acima mostra que o mercado, formado por veículos usados com até 3 anos de uso, apresentou um crescimento anual de 8,3% no primeiro TRI 21, aumentando a sua representatividade no mercado de venda de veículos usados no país. Os aumentos de preços realizados pelas montadoras, somados à redução na oferta de carros novos, à alta demanda por compra de carros e a nossa evolução na gestão e na inteligência dos canais de venda, gerou um aumento nos preços de carros usados, que são refletidos no nosso ticket médio recorde de R$ 55,1 mil por carro vendido no trimestre, crescimento de 47,5% em relação ao primeiro TRI de 2020. Agora na página 10, o aumento no ticket por carro vendido, somado ao volume de vendas ligeiramente maior, resultou numa receita líquida de seminovos de R$ 908,3 milhões de reais, com um aumento de 47,8% versus o primeiro TRI de 2020. No gráfico abaixo, apresentamos o nosso portfólio de lojas, que nesse trimestre teve a abertura de uma nova loja de atacado. Em relação ao primeiro TRI 20, tivemos a abertura de 7 novas lojas.
Seguimos agora para o slide 11. O segmento de aluguel de carros continua evoluindo com consistência. Contínuo crescimento na demanda por locação se manteve firme nesse primeiro trimestre. Mesmo com o segmento de viagens, de lazer e a negócios, operando a níveis bem abaixo do que era pré-pandemia. Encerramos o trimestre com crescimento de todos os indicadores, o que, na nossa visão, reforça nossa convicção do enorme potencial de crescimento deste serviço. No primeiro gráfico, mostramos o crescimento de 3,1% na quantidade de diárias, atingindo o volume recorde de 4,6 milhões de diárias neste trimestre. Este crescimento foi limitado pela indisponibilidade de novos veículos para a operação. O aumento no número de diárias veio acompanhado de uma recuperação nas tarifas médias, que saíram de R$ 70,6 no primeiro TRI 20 para R$ 73,1 no primeiro TRI 21, o que representa um crescimento de 3,5%, conforme visto no gráfico inferior direito. Assim como fizemos nos últimos trimestres, a companhia conseguiu crescer mantendo elevados níveis de eficiência na gestão dos seus ativos, medidos pela taxa de ocupação, que encerrou o trimestre em 82,6%. Passando para o slide 12, no primeiro gráfico, temos a evolução da receita líquida do RAC, excluindo as franquias, que totalizou um montante recorde de R$ 303,3 milhões no primeiro TRI 21, 4,7% superior ao primeiro TRI de 2020, impactado pelas altas no volume de diárias e de tarifas médias. No gráfico inferior, a nossa rede de atendimento encerrou o trimestre com 256 lojas, sendo 208 lojas próprias e 48 lojas de franquias. Neste primeiro trimestre, fizemos a abertura líquida de 8 lojas próprias. Por último, vale destacar que mesmo com maiores restrições decorrentes dos lockdowns ao final do trimestre, nossa taxa de ocupação finalizou o mês de março em patamar acima de 80% e a tarifa média próximo de R$ 70, reforçando nossa confiança que o nosso negócio terá uma rápida aceleração, uma vez que os segmentos de viagens a lazer e a negócios voltarão aos níveis pré-pandemia nos próximos trimestres, segundo a nossa visão. Passo então a palavra agora para o Marco, nosso CFO e DRI, para comentar os resultados financeiros. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Passando para o slide 13, apresentamos as evoluções do EBITDA e margem. Gostaria de destacar que pela primeira vez na história da Unidas, ultrapassamos o patamar de R$500 milhão de EBITDA em um trimestre. O EBITDA recorrente consolidado do primeiro trimestre de 2021 alcançou o patamar recorde de R$528 milhões, com um crescimento versus o primeiro trimestre de 2020 de 68,6% e atingindo a margem EBITDA consolidada recorde de 75,1%, uma expansão de 22,7 pontos percentuais versus o ano anterior. Destaque importante para a terceirização de frotas, que além de crescer 35,2% em receita líquida, entregou este crescimento com a expansão de 3 pontos percentuais na margem EBITDA, atingindo a margem de 67,5%. No Rent-A-Car, vimos a constante recuperação da margem anual, que neste trimestre teve uma expansão de 1 ponto percentual, atingindo 43,2%. Por último, continuamos nos beneficiando da alta na demanda e do aumento do preço de seminovos para alcançar a margem também recorde de 14,1%. No slide 14, temos o recorde do EBIT consolidado, que totalizou um montante de 411,9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Já a margem EBIT apresentou a expansão de 30 pontos percentuais, para 58,6%, beneficiada pela margem EBIT de ambos os segmentos. Em aluguel de carros, com expansão de 34,7 pontos percentuais e atingindo 53,8%, e em terceirização de frotas, que apresentou margem EBIT de 62,3%, expansão de 23,8 pontos percentuais.
Agora, no slide 15, o resultado financeiro líquido recorrente totalizou R$ 78,2 milhões no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 11,4% em relação ao primeiro trimestre de 2020, enquanto a sua representatividade em relação à receita líquida diminuiu 0,7 pontos percentuais e atingiu 11,1%. O resultado financeiro contábil foi de R$ 96,3 milhões, dado o impacto de R$ 18,1 milhões não recorrentes gerados em função de liquidação antecipada de determinadas dívidas da companhia no primeiro trimestre de 2021. O efeito caixa dessas despesas foi de R$ 8,1 milhões no trimestre e o restante possui apenas efeito contábil, uma vez que se refere à baixa de custo de captação. No gráfico abaixo, destaca o maior lucro líquido recorrente já alcançado na história da companhia, representando quase o triplo do que foi alcançado no primeiro trimestre de 2020. O lucro deste trimestre atingiu um montante de R$ 231,4 milhões, um crescimento de 190,9% em relação ao ano anterior e com a margem líquida recorde de 32,9% versus os 13,13% do primeiro trimestre de 2020. Agora, no slide 16, a companhia atingiu o ROIC recorde de 14,9% nesse trimestre, permitindo alcançar um spread também recorde de 11,9 pontos percentuais, o que resultou em um ROE anualizado de 25,1%, demonstrando a consistência na operação e na capacidade da Unidas de evolução trimestre a trimestre. No gráfico abaixo, encerramos o trimestre com uma confortável posição de caixa de R$ 2 bilhões, equivalente a 102,9% dos compromissos de dívida dos próximos 3 anos. Com a robusta geração de caixa, fomos capazes de continuar reduzindo a alavancagem medida pela dívida líquida sobre o EBITDA recorrente anualizado para um nível de 2,08 vezes. Essa adequada estrutura de capital nos deixa tranquilo para continuar acelerando o forte crescimento em ambos os segmentos de locação nos próximos trimestres. Devolvo agora a palavra para o Luiz. Obrigado, Marco. Antes de irmos para a nossa sessão de perguntas e respostas, gostaria de dar as minhas considerações finais. Gostaria de novamente expressar minha satisfação em relação aos resultados apresentados. Continuamos fiéis à nossa estratégia e à nossa visão de longo prazo, e isso tem sido recompensado trimestre a trimestre com excelentes resultados, demonstrando que todo o investimento de tempo e dinheiro feitos diariamente por todo o time Unidas são recompensados com os resultados como deste primeiro trimestre de 2021, que apresentaram níveis superiores aos resultados apresentados no primeiro semestre inteiro de 2020. Esses excepcionais resultados, tanto do ponto de vista financeiro como operacional, reforçam ainda mais a nossa plena confiança de que o melhor está por vir e de que a Unidas está muito bem preparada para um futuro ainda mais promissor. Para finalizar, gostaria de agradecer o contínuo, intenso e exemplar trabalho do nosso time, que mesmo sob adversidades, se superaram trimestre a trimestre e nos permite, assim, alcançar os resultados que trazemos nesse momento. Contem comigo, Marco e toda a equipe de relação com investidores para qualquer outro esclarecimento sobre a Unidas ou o nosso mercado de atuação. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas com analistas de investimentos e investidores. Ao encerramento desta sessão, teremos outra destinada exclusivamente a profissionais de imprensa. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite *2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Lag, da XP. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. E primeiro, parabéns pelos fortes resultados. Eu queria só pegar um pouco de vocês, falando um pouco mais de detalhe em relação, primeiro, ao crescimento no segmento de ETF. A gente viu uma aceleração forte nesse primeiro versus trimestres anteriores. Queria ver com vocês, falando um pouco mais de detalhe de onde está vindo esse crescimento, né? Se o Unidas Livre já tem uma representatividade relevante nesse crescimento,
ou se viria mais na parte de veículos especiais, né, até pela alta forte na tarifa média também observada no trimestre, ou eventualmente uma retomada do GTF corporativo mais tradicional. E um segundo ponto, se vocês, por outro lado, puderem comentar um pouco também da desaceleração no RAC, né, se foi uma escolha da companhia, né, priorizando até segmentos com maior retorno no GTF, ou se foi um movimento de mercado, entender um pouco a dinâmica de crescimento nos dois setores. Obrigado. Obrigado você, Lucas, pelas duas excelentes perguntas. Bom, crescimento de GTF. Nós fizemos um trabalho muito forte aí nos últimos anos, e vocês, né, que bom que estão percebendo aí os múltiplos canais que a Unidas desenvolveu, e hoje o que eu posso dizer é que esse crescimento é um crescimento muito forte, sustentável e vindo de todos os canais, né? Esse aumento do ticket médio, o aumento dos valores dos investimentos é fruto, obviamente, desses novos produtos, né? Nós temos um ticket mais alto em veículos especiais, no próprio agro, no próprio livre e também em caminhões, né, que a Unidas tem uma divisão trucks aqui dentro. Então, eu não daria um destaque especial, né? Obviamente, nós estamos felizes com a performance do nosso livre, né, que é o carro por assinatura, mas a gente não poderia dizer aqui que é fruto só desse produto. O que a gente tem é realmente uma explosão de vendas, fruto desta plataforma poderosa que a Unidas tem hoje, com vários produtos, atendendo o cliente em tudo que ele precisa e, obviamente, um desenvolvimento muito forte da cultura de locação de carros também nas empresas, é o que a gente está vivendo. Então, um mercado muito forte e ajudado por essa cultura, somado com uma estrutura que é a mais completa de produtos do Brasil, com uma potência comercial, e isso somado deu esse espetacular crescimento de 35%, que tem um destaque muito poderoso também, aumentando a margem EBITDA, aumentando o ticket e aumentando a rentabilidade deste canal de forma muito consistente, como eu disse. Então, GTF é isso. A desaceleração do RAC, infelizmente, né, vocês sabem, nós temos restrição do número de carros, também alinhado com a estratégia da Unidas, nós subimos muito a taxa de ocupação, nós percebemos que é muito rentável no negócio de rentacar trabalharmos com uma taxa de ocupação mais alta, e sem dúvida nenhuma, o mercado que mais sofre quando existem movimentos de lockdown, fechamentos de cidades, restrições. Então, nós estamos privilegiando os três canais nossos, então, tanto seminovos, como RAC, como Fleet. Não temos preferência por um ou para outro, porque o nosso projeto aqui é um projeto de longo prazo, né? Então não é porque um produto é mais rentável que a gente vai fazer isso ou aquilo. E a gente está, obviamente, privilegiando os três produtos, desde que a gente não tenha impactos na rentabilidade. A rentabilidade, para nós, é um negócio que a gente não vai abrir mão, é um negócio importante para os investimentos relevantes do crescimento que nós estamos tendo. Então, a desaceleração do RAC, na nossa percepção, foi uma desaceleração no final do trimestre, quando começaram o aumento mais forte das restrições durante o mês de março. Então, é uma coisa pontual e, em se comparando com o crescimento dos seminovos ou do Fleet, pode parecer pouco, né? Mas a gente está vindo de um trimestre comparado com o ano passado, que não tinha pandemia, né? Ou um impacto muito pequeno, com um impacto no mês de março que atrapalhou um pouco o crescimento desse negócio. Mas a notícia boa
todos os nossos segmentos de venda no Rent-A-Car estão performando maior do que o que estava no ano passado. Então, a gente acha que é uma questão de tempo para que a gente tenha mais carros e o nosso Rent-A-Car possa imprimir um ritmo de crescimento forte como ele vinha antes da pandemia. Não é um problema de demanda, é um problema, infelizmente, da estratégia da companhia, com o efeito de fechamento de algumas cidades e, obviamente, a falta de carro pelas montadoras. Então, muito obrigado, Lucas. Continuamos à sua disposição aqui sempre. Boa, perfeito. Muito obrigado, Luiz. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Oi, boa tarde e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira, Luiz, pensando no cenário de reopening, né, por conta da vacinação de Covid, provavelmente a gente vai ver, né, essa questão do hack, né, o crescimento acelerando, e um driver importante pode vir de segmento de aeroportos. Não sei se você pode comentar um pouco, né, quanto que aeroportos representava antes de Covid, como é que está hoje, e também, como você mencionou, nessa questão das montadoras, como que está a conversa com eles para normalização de entregas ao longo do segundo semestre? E uma segunda pergunta, no press release vocês mencionaram a possibilidade, né, de aumento de depreciação ao longo de 2021. Quando que a gente pode começar a enxergar isso no resultado da Unidas? Obrigado. Obrigado você, Vitor, e pelas perguntas. Então, primeiro, a gente não abre o mix dos produtos do hack, mas, sem dúvida nenhuma, o que está acontecendo é que esses canais, né, de pessoa física em aeroportos e também de empresas são os canais que mais estão sofrendo aqui no nosso negócio. Nós temos uma expectativa, como você disse, no segundo semestre, né, nós temos dois fatores importantes para o Rent-A-Car, que é uma expectativa de melhoria com a vacinação, né, da circulação de pessoas, um momento mais tranquilo, e a entrega de carros pelas montadoras, né? Então, apesar de não poder te falar do mix, você, né, tem toda a razão de imaginar o que está acontecendo nesses canais do Rent-A-Car, principalmente com um giro menor de passageiros nos aeroportos. Então, a gente tem uma expectativa muito boa para que, quando as vacinas, né, tiverem já um percentual grande da população, que deve acontecer, na nossa perspectiva, no terceiro trimestre, uma retomada, então, no segundo semestre, muito boa desses produtos, que vai dar uma nova pegada de crescimento para o Rent-A-Car. Bom, entrega das montadoras, como eu já comecei a te falar na resposta anterior, a gente tem contratos com as montadoras, né? E apesar de todas as dificuldades, eles conseguiram nos entregar o prometido. Algumas montadoras, obviamente, entregaram a menos, mas outras entregaram a mais. Então, no geral, nós recebemos um número de carros que estava dentro do nosso orçamento e dentro da combinação que nós fizemos com as montadoras, né? Eu gosto muito de repetir, a gente tem um relacionamento de longuíssimo prazo com as locadoras, com as montadoras, perdão. Nós temos uma visão de longo prazo que comunga muito com a visão deles, somos parceiros de longa data e trabalhamos há muito tempo. A Unidas sempre privilegiou parcerias de contratos. Então, a gente tem uma curva crescente para os próximos trimestres, né, de entrega de veículos, e a gente acredita que vai ser um momento muito especial, porque você recebe mais carros, consequentemente, você tem uma abertura de aeroportos, né, e uma mitigação de restrição nas cidades, e também a gente tem uma expectativa, então, que esse conjunto da obra aí vai nos trazer um segundo semestre ainda melhor do que o primeiro. Então, montadoras é isso. E, por último,
o aumento da depreciação. Bom, depreciação, nós temos aqui dentro, para tentar explicar um pouco melhor o que a gente acredita nesse negócio da depreciação, 3 safras de veículos, né? Nós temos veículos que estavam aqui há mais tempo, esses veículos a gente não precisa mais depreciar, né? Nós temos já um valor depreciado muito menor do que efetivamente estamos vendendo os carros. Nós temos os veículos que entraram ao longo de 2020, que a gente tem uma depreciação menor, né, fruto do aumento dos carros no período de 2020 para 2021, e nós temos os veículos de 2021, que efetivamente estão com depreciações normalizadas. Então, qual foi a nossa estratégia desde a época da pandemia? Nós fomos, a cada evolução do aumento do preço dos carros usados, reduzindo a depreciação, e aí a dinâmica do RAC e do fleet tem uma diferença, né? Porque o RAC, o giro da frota é 12 a 18 meses e o fleet é de 30 a 35 meses no cenário atual. Então, cada canal nosso a gente movimenta de uma maneira, porque a dinâmica é diferente, e a gente faz isso carro a carro. Então, depende da marca, depende do modelo, depende de uma série de fatores que efetivamente vocês, infelizmente, só têm a média da depreciação, né? E o fruto deste aumento do RAC é uma expectativa nossa para o próximo ano que, apesar do preço dos carros usados se manterem altos na nossa percepção, nós queremos e vamos ter um ciclo longo de boas margens nos seminovos. Então, estamos sendo conservadores, na verdade, daria para fazer menos, mas é uma característica da Unidas. Nós achamos que depreciação é a melhor maneira de ser conservador numa locadora, porque é um custo que você não perde o dinheiro até você vender o carro, né? Então, se a gente depreciar um carro 100% e daqui a um ano ele for vendido por 50% a mais, ou for vendido por 70% a mais, só naquele momento que a gente vai ganhar ou perder. Então, é uma maneira que a gente faz há muito tempo, que a gente usa a taxa de depreciação para planejar as margens futuras do nosso negócio de seminovos e, consequentemente, de locação. Então, basicamente é isso. As 3 safras estão funcionando, que veículos foram vendidos com depreciação zero, veículos novos entraram com depreciação normalizada e alguns veículos têm uma depreciação menor. A dinâmica do rentacar foi aumentar já logo agora no primeiro TRI, porque é um negócio mais de curto prazo. O do fleet, nós fizemos um ajuste negativo, né, do quarto TRI para esse, porque tinha um espaço nestes carros da primeira safra que não sofre depreciação, mas a partir de agora, com certeza, vocês podem esperar os 2 negócios nossos aumentando a depreciação nos próximos trimestres. Isso não deve afetar as nossas margens e isso deve manter por um período mais longo do que 2021 o negócio de seminovos muito saudável. Claro, nós não estamos prometendo aqui que vamos conseguir manter essas taxas nos níveis atuais, mas com certeza vocês vão demorar muito a ver taxas de depreciação, demorar muito a ver margens EBITDA no negócio de seminovos próximo de 0 ou 1, como era a política antes da pandemia. Nós, aproveitando, né, que eu falei um pouco da depreciação, eu queria também falar que a Unidas é uma nova empresa, né? Um ano atrás, nós tínhamos uma outra dinâmica nos ativos. Nós mantínhamos uma taxa de depreciação uma taxa de ocupação no rentacar muito mais baixa, e isso hoje não vemos necessidade, mesmo se houver carro, nós não pretendemos diminuir
a taxa abaixo de 80%. Nós também temos um cenário de estoque de venda de veículos muito diferente de antes da pandemia e a gente não pretende voltar para aquele cenário. E se vocês perceberem, a soma de tudo isso faz a Unidas uma empresa melhor, que administra muito melhor o seu ativo, e isso está na nossa rentabilidade e está também no nosso ROIC, que atingiu quase 15% esse trimestre. Então, a gente aprendeu um monte de coisa na pandemia e a gente acha que ser conservador na taxa de depreciação vai dar para nós uma longevidade neste modelo de seminovos atual, que é o que interessa para nós, né? E aqui a gente tem um ditado, é muito difícil você subir um morro muito alto, mas quando você chegou lá em cima, se você prova para você mesmo que consegue, a gente não gosta de subir morro duas vezes. Então, a gente aprendeu muita coisa e a gente vai usar a depreciação, vai ser conservador para que esse ciclo de seminovos perdure por mais tempo do que apenas em 2021. Então, essa é a dinâmica de depreciação que eu preciso falar para você aí, Vitor, e para todos que nos ouvem aqui. Muito obrigado pela sua participação e sempre à sua disposição aqui. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, da UBS-BB. Oi, senhores, boa tarde. Parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas aqui. A primeira, só para ver se essa conta do GTF faz sentido. No call passado, vocês tinham falado de 10 a 12 mil veículos fechados esperando entrega. Agora, no primeiro TRI de 21, vocês fecharam mais 11,5 mil e entregaram um pouco acima de 11, né? Então, acho que vocês praticamente entregaram a mesma quantidade que vocês conseguiram fechar. Então, continuam aqueles 10 a 12 mil veículos na fila, parte disso foi cancelado, né? E uma segunda parte também nesse assunto, vocês falaram de contratos aí para o segundo TRI, aumentando em 62% versus aquilo que foi o segundo TRI 20. No segundo TRI 20, vocês fecharam 5 mil carros, né? Dá para imaginar que talvez vocês fechem uns 60% a mais, uns 8 mil aí, fechamento de contrato no segundo TRI, e aí somado com as 10 a 12, dá praticamente 20 para o segundo TRI, obviamente condicionado à entrega dos veículos. Isso faz sentido, uns 20 mil carros aí para o segundo TRI na fila de entrega do Fleet Rental? Depois eu faço a segunda pergunta. Obrigado. Obrigado, Rogério. Você pegou a mecânica. Eu só não consigo te prometer que eu vou entregar os 20 mil carros que estão no backlog. Por quê? Porque eu dependo de receber os carros das montadoras. Então, pode ser que a gente não consiga entregar, mas a conta está certa. Nós temos um backlog grande aí no fleet para ser entregue, fruto, né, dessas vendas muito fortes que estão acontecendo, especialmente a partir do segundo semestre do ano passado. Então, a conta é essa mesmo. Nós temos uns 20 mil carros aí ou mais no backlog. Só não consigo ainda te prometer que isso vai entrar no segundo TRI, porque nós dependemos das entregas das montadoras e às vezes os prazos estão demorando muito mais do que a gente imagina. Cancelamento, claro que acontece, né? Hoje a gente perde um pouco dessas contratações, mas como é um movimento de mercado, né? Não é a Unidas que está com um problema de falta de carros, isso não tem acontecido muito, porque não adianta cancelar com a Unidas, porque ela não vai conseguir o carro em outro lugar. Então, cancelamento não é um problema para nós nesse momento. O problema, de novo, é o tempo de entrega do carro da montadora, que faz a gente entregar um pouco depois. Mas seu raciocínio está certo, sim, é isso que está acontecendo. Perfeito. E no segundo ponto, com relação ao RAC, teve um descasamento entre frota operacional e frota de fim de período ali, né? A frota operacional caiu 4%, mas a de fim de período caiu 17%. Vocês venderam muitos carros ali no finzinho do TRI, e isso pode afetar o volume alugado ali no segundo trimestre desse ano.
né? Como é que estão as perspectivas de receber veículos para o RAC aí no segundo trimestre? Não, a gente, você também percebeu bem, a gente diminuiu porque, como eu disse, março, com os fechamentos e os lockdowns, você teve uma redução no rentacar, né? O rentacar sofre diretamente quando para aeroporto, quando para as cidades, isso aí é muito duro. Então a gente agiu, mas a gente agiu porque, obviamente, a gente tem contratos que nos tranquilizem para que a gente possa voltar os carros com a retomada do rentacar. Isso já está acontecendo, tá? Então, rentacar está retomando bem agora em abril, nos nossos negócios, e é muito normal isso a partir de agora. Se fechar, o RAC sofre, se abrir, ele volta com uma retomada muito importante aí. Então, é só manobra para utilizar melhor o ativo, né? Como eu te disse, a gente está muito focado na gestão do ativo, e isso aí traz um retorno diferenciado, e para nós é muito importante isso, e a gente descobriu a maneira e o mecanismo de operar, e nós não vamos abrir mão disso. A gente quer, a missão de todos nós aqui é como nós vamos chegar ao longo prazo com essas margens, com esse mecanismo aqui, e a gente tem a estratégia toda pronta para que isso aconteça. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a você, Rogério. Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, do Credit Suisse. Bom dia, Luiz, Marco. Obrigado pelas perguntas. Se me permitir, dois temas que eu queria discutir. O primeiro é na dinâmica caixa. Quer dizer, foi um trimestre de redução de frota, com margens muito fortes nos seminovos, mas a despeito disso, quer dizer, de geração de caixa negativo, né? Queria entender se isso é um issue de carros novos que entra a um preço médio muito maior do que o que está vendendo, e, portanto, vai consumir, né, um investimento líquido. E se vocês imaginam, quer dizer, qual a relevância que esse impacto pode ter no tempo. Ou se não, né, se é uma outra explicação, talvez relacionada a regime competência, regime caixa, enfim, eu queria que vocês pudessem comentar um pouco essa dinâmica de frota associada à demonstração de fluxo de caixa de vocês. O outro tópico, acho que é mais um follow-up nas perguntas anteriores, mas essa redução do RAC de frota foi muito substancial, né? Entendi do teu comentário passado que foi proposital, assim, foi um movimento estratégico. Queria entender o seguinte, se vocês vislumbram conseguir, quer dizer, com que velocidade você consegue recompor essa frota, e eu, de novo, no ponto do descasamento entre frota operacional e frota total, queria entender qual é o mecanismo que levou a isso, quer dizer, uma redução do estoque de carros à venda nas lojas de seminovos, e aí eu tenho menos, quer dizer, tenho frota total que cai, mas operacional em aluguel no RAC que continua funcionando, ou o mecanismo não é esse? O mecanismo é pelo lado da compra, talvez. Se puder comentar nesse sentido também, eu agradeço. Obrigado. Oi, Regis, obrigado pela pergunta. Eu vou falar um pouco da primeira aqui e passo para o Luiz para falar um pouco da segunda para você. Falando mais da parte queima-caixa, né, que é o teu ponto, isso está muito ligado aí, sim, ao final da tua pergunta, quando a gente fala de competência caixa, né? Se a gente for olhar bem, esse trimestre nós vendemos aí próximo de 16 mil carros e compramos próximo de 16 mil carros, com uma diferença ali de mais ou menos 200 milhões de reais. Então essa deveria ser ali a diferença, né? Respeitando a diferença de mix, mas vamos falar ali, a diferença de caixa ali para reinvestimento, né? Se a gente estivesse falando, olhando no paralelo desse trimestre. Então, quando você olha o primeiro trimestre e vê essa queima de caixa, né, que você coloca, ela certamente é uma questão de descasamento de quando você compra e quando você paga. Se a gente resgatar um trimestre e voltarmos ao quarto trimestre, nós tivemos ali a venda de 20 mil carros e a entrada de 30 mil carros. Então, com 30 mil carros ali, com 10 mil carros a mais, que foi o crescimento de frota do quarto trimestre,
A maioria desses carros são pagos no trimestre subsequente ou até talvez um ou outro com prazo um pouco maior, né, que passa para aí o trimestre, 2 trimestres seguintes. Então esse trimestre, se você olha no balanço aí, claramente você consegue ver que a gente tem uma redução, né, forte na linha do passivo aí, de montadoras a pagar. Então, certamente, né, a operação vem forte, como você falou, a geração na operação está muito forte, mas quando você tem essa compra forte, você tem aí no trimestre seguinte uma saída maior. O que a gente deveria esperar então? Se a gente comprou 16 mil carros, aí, que foi a metade do quarto TRI, nesse primeiro trimestre, no segundo trimestre, né, não tem aí, está claro no balanço, muita coisa a pagar. Como é que se comporta para frente, né? Vai sempre vir, talvez ali na média, um trimestre seguinte a um crescimento muito forte, a necessidade de caixa aí para investimento. Qual que é o lado muito positivo atrelado a isso aqui que a gente tem colocado e dado destaque, Regis? A forte geração de EBITDA que a gente vem tendo, né, e o crescimento das margens, como foi a margem agora de terceirização de frotas, né, que a gente falou, da própria margem do Rent-A-Car já se recuperando e vindo acima do que a gente tinha no passado. Então isso tudo ajuda aqui a que a gente tenha espaço para crescer aí sem precisar de nenhuma necessidade de equity, né, vamos falar assim, mas a necessidade de caixa para crescimento é natural, o business é intensivo em capital. Mas então, resumindo, né, eu acho que o ponto, a questão final é uma questão de competência caixa, sim, e a dinâmica é sempre aí mais ou menos de pagamento na média com 60 a 90 dias após a aquisição. Então, no segundo trimestre não deveria ter nenhuma pressão e os terceiro, quarto em diante a depender do que a gente conseguir comprar de carros, né, aqui novos para a frota. Ok? Não sei se a primeira parte ficou ok para você, eu passo para o Luiz. Super claro, obrigado. Boa tarde, Regis. A segunda é o seguinte, nós temos uma tranquilidade para a recomposição da frota do RAC, sim. Como eu te disse, né, a gente tem contratos e tem um mecanismo de orçamento aqui muito sólido há muito tempo, né, contratos que eu falo com montadoras, e, né, adaptando à demanda das montadoras, eles mesmos estão dizendo, né, e conosco não poderia ser diferente, que irão gradativamente aumentando a produção, e se eles vão aumentando a produção, obviamente vai sobrando mais carros para nós. Então nós temos uma tranquilidade aí que ao longo deste ano vocês vão ver a frota do RAC sendo recomposta e crescendo muito forte, especialmente no segundo semestre. É uma forma da Unidas ser conservadora, porque se esse negócio nosso, né, tem a maior queda quando acontece paralisações, e a gente imagina que com as vacinas, o segundo semestre, a gente vai ter muito menos chance de termos esses efeitos, a gente entende que é melhor trabalhar com a taxa de ocupação alta e não ficar com a frota do RAC velha, que também isso causa transtorno para o cliente, causa mais custos para nós. E o que aconteceu na segunda parte da sua pergunta foi, se tem sobrando no Rent-A-Car carro e tem faltando nos seminovos, basta tirar do Rent-A-Car, passar para os seminovos e vender o carro. Foi isso que a gente fez, e aí você pode perceber que o nosso estoque de seminovos não mexeu, está muito baixo, né? E então você pega o carro, tira do Rent-A-Car, vende nos seminovos, e se faltar nos seminovos, no Rent-A-Car, a gente tira dos seminovos, volta para o Rent-A-Car. Isso é uma coisa normal de se fazer. Neste TRI, quando a pandemia apertou o RAC, a gente fez um movimento para os seminovos. Então, essa é mais ou menos a dinâmica, e a recomposição está programada e a gente tem uma expectativa muito boa para o segundo semestre no nosso negócio de Rent-A-Car. Obrigado, Luiz. Me permite só um follow-up para entender um pouquinho melhor esse último ponto. Eu entendi do seu comentário que a redução da frota não operacional não foi pelo lado da desmobilização. Então, quer dizer, por exclusão, eu entendo que deve ter vindo pelo lado dos recebimentos de carro, pela mobilização de frota nova, é isso? Não, foi por desmobilização, sim. A gente recebeu os carros novos.
Obviamente, quando teve a pandemia, né, no março começou os fechamentos, alguns contratos de carros novos, em vez de a gente receber em março, a gente recebeu em abril, né, dá um descasamento. Mas nada que justifique isso aí que você está perguntando. O que eu estou dizendo é, quando os carros começaram a sobrar nas lojas do Rent-A-Car, ao longo do mês de março, nós tiramos carros da operação, do RAC e vendemos o carro. É isso. A dinâmica foi feita dessa maneira. Por quê? Porque se a gente não saberia quanto tempo ia ficar e qual a retomada, e tínhamos carros chegando em abril, para que eu vou ficar com o carro esperando no Rent-A-Car? Né? Eu tiro e depois o de abril eu coloco. Super claro, obrigado. Parabéns pelo resultado, bom dia. Muito obrigado, Regis. Forte abraço. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Bruno, da XP. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Luiz, eu queria pedir se você pudesse comentar, por favor, um pouco sobre a dinâmica de implementação do carro por assinatura, ou do Unidas Livre, não do ponto de vista de crescimento, mas do ponto de vista de custo. Dado que esse é um produto relativamente novo, apesar de vocês terem sido pioneiros nesse produto, ele é relativamente novo e entendo que ele cresce numa velocidade, num percentual alto em cima de uma base menor comparado com outras partes do mix aí do GTF. Mas vocês tiveram um crescimento bastante expressivo, como já foi falado, que veio em conjunto com um aumento de margem, né? Então era para entender se de fato faz sentido imaginar que não tem um impacto de custo relevante ou representativo, fruto desse crescimento acelerado nesse, vamos chamar de início do produto. Só para entender se essa dinâmica faz sentido e se puder, seus comentários nessa linha. Obrigado. Pedro, perfeita a sua análise. O Livre é um produto que não traz custo, principalmente na implantação. Geralmente, os clientes que usam esse tipo de carro são pessoas físicas que andam menos do que a média das pessoas jurídicas e dos produtos de Rent-A-Car. Então, na nossa experiência, esse produto não é um produto que ataca custos, não. Né? Ele, pelo contrário, ele é um produto de uso bem leve. Então, você está correto na sua análise quando você pensa que não temos pressão de custo. O ganho de margem, não tenha dúvida, é o nosso modelo de negócio que sempre está buscando uma alavancagem operacional. Então, quando você consegue crescer 35%, né, um crescimento brutal aí, a gente tem, obviamente, a obrigação aqui dentro da Unidas de capturar essa alavancagem operacional. E foi isso que vocês viram aí na margem. Então, mais fantástico do que crescer 35%, é crescer 35% e subir a margem para 68% de EBITDA, o que a gente trabalhava na casa de 65%, 64%. Então, é crescimento com margem, fruto da alavancagem operacional. O Livre não traz custos para o curto prazo, não. Ele é um produto igual ou melhor ao produto de frota. Está perfeito, Luiz. Obrigado. Obrigado, Pedro. Não havendo mais perguntas, partimos agora para as perguntas e respostas via webcast. Boa tarde, pessoal. Vamos começar agora as perguntas e respostas vindas do webcast. A primeira pergunta é do Fabiano Vaz, da Nord Research, e ele pergunta o seguinte: como estão vendo o mercado na ponta do RAC, e tanto na ponta do RAC quanto no GTF, após as restrições impostas pela pandemia no final do primeiro TRI 21? Obrigado, Fabiano. Nós percebemos no Rent-A-Car, quando teve o fechamento, né, basicamente quase todas
grandes cidades do Brasil, uma queda de mais ou menos uns 15%, então foi uma queda dura e rápida. O GTF não mexeu, a dinâmica não teve nenhum impacto nem nas vendas e nem na dinâmica do negócio. O que piora infelizmente, a logística, né? Então, você tinha, por exemplo, alguns lugares, alguns pátios nossos de preparação do carro para entrega no cliente, que o caminhão não chegava, que o caminhão não saía. Então, você tem um impacto aí de atraso de entrega de carros, que a gente está vivendo isso ao longo desse tempo, né? Então, tem um monte de coisa, gente, né, nos bastidores do negócio, que infelizmente não estão nos números aí e está atrapalhando demais a gente, como isso, né? Quando você para uma cidade, o caminhão não entra, o caminhão não sai, você fica com o carro parado na montadora, emplacado, e você não pode movimentar para o cliente. Então, o GTF é mais esse impacto de logística, e o RAC caiu mais ou menos uns 15% e rápido quando travou. A boa notícia é que também, como destravou agora no mês de abril, ele voltou numa velocidade muito forte. Então, o que a gente está percebendo do RAC é isso. Se travou, cai rápido. Se destravou, também cresce rápido, né? É o que vocês viram aí ao longo dos últimos trimestres. Não tem muita novidade para nós essas paralisações, porque a gente já tem estrutura para trabalhar em home office, a gente já tem estrutura para entregar à distância, a gente já tem estrutura para vender à distância, então a gente já conhece o negócio, mas obviamente tem essa queda. Lembrando que a queda do ano passado, né, na pandemia, quando ocorreu a mesma coisa desse ano, foi uma queda de 60%. Então, quer dizer, nós estamos falando agora de 25% da queda quando teve o ano passado. Então, não é nada que machuque, não. Obviamente, a gente poderia ter crescido mais, ganhado um pouco mais de dinheiro, mas não é uma coisa que machuca a gente. Então, muito obrigado, Fabiano, pela sua pergunta aí. Seguimos agora para a segunda pergunta, do Joaquim, do BCI. Ele faz duas perguntas em relação ao preço médio de compra. No ano passado, a Unidas teve um preço médio para o segundo semestre de 55 mil para o RAC e 75 mil para o GTF. Agora tem reportado 71 mil e 69 mil, respectivamente. O que teríamos que esperar para o ano completo? Estes são os novos patamares de preço de compra para RAC e GTF? Aí vem a segunda pergunta. Como se explica a diferença com relação à Movida, que reportou um preço médio perto de 60 mil? A Unidas está comprando modelos de carros mais caros ou o que está acontecendo no RAC, particularmente? Obrigado. Boa tarde, Joaquim. Obrigado pelas perguntas. Então, vamos lá. Se nós imaginarmos, né, que os carros, neste período aí, devem ter subido mais ou menos uns 10%, parte desse aumento do investimento está, obviamente, no aumento do carro 0 km, né? Então, o rentacar, isso se justifica e, obviamente, existe uma demanda maior pelos carros populares e as montadoras estão nos entregando um mix mais pesado nesse momento e depois isso se ajusta. Então, um pouco é aumento do preço do carro, um pouco é mix. No caso do GTF, né, você pode imaginar que esse patamar é o que vai ser o novo patamar do GTF. Por quê? Porque é mix de produtos, né? Como vocês perceberam aí em outras respostas, nós temos uns novos canais performando que tem um ticket mais alto. Se ele tem um ticket mais alto, permite um investimento também mais alto. Então, no GTF é mix de produto e no RAC é parte aumento do preço do carro novo e parte é o mix de produtos. Sobre a comparação com a Movida, eu prefiro não fazer porque eu não tenho informações que me permitam comparar a gente com a Movida neste ponto. Então, eu prefiro não chutar alguma coisa aqui, porque eu estaria aí talvez te induzindo ao erro ou alguma coisa nesse sentido. Então, essa é a nossa conclusão sobre suas perguntas. Muito obrigado, Joaquim.
Seguindo para a terceira pergunta, do Bruno de Oliveira, da Autodata. Os senhores poderiam informar o tempo de atraso atual nos atrasos nas entregas das montadoras? Obrigado. Bom, se você for falar de tempo de atraso, eu não tenho condição de te responder isso, porque o que acontece? Você tem problemas acontecendo por fechamento de cidades. Algumas montadoras atrasam a produção, outras pararam a produção, como você deve ter visto aí na imprensa. Então, o tempo de atraso a gente não mede. O que a gente tem é um número de carros 0 quilômetro para receber todos os meses, né? E aí, obviamente, isso é uma parceria, né? Não é ferro e fogo que nós temos que receber 1.500 carros de uma montadora X e ela é obrigada a fazer isso. Algumas vezes passa um pouco, sobra um pouco. O que eu posso te dizer é que nos 4 primeiros meses do ano, nós recebemos, em média, tudo que nós tínhamos em compromisso com todas as montadoras que nós temos isso. Ou seja, nós não tivemos atraso de carros nestes primeiros 4 meses. Tudo que nós projetamos, nós recebemos. O que está acontecendo o prazo de entrega do carro das montadoras é de 90 a 120 dias, em alguns casos chegando até 6 meses, né? Mas quando você pede o carro agora, nós temos contratos que nós fechamos lá atrás. Então esse tempo também ele vai variando de acordo com a dinâmica do mercado. Então nós até agora temos a felicidade de receber a média dos carros programadas para os 4 primeiros meses. É isso que nos dá tranquilidade de dizer que a nossa frota deve melhorar o nível de crescimento e renovação para os próximos trimestres, porque é assim que foi projetado com os contratos que nós compramos os carros no ano passado. Então, mais uma vez, eu te agradeço aí a sua pergunta. Partindo agora para a próxima pergunta, eu acredito que o Luiz já tenha respondido aí, em parte, o que o Fabiano perguntou novamente aqui na segunda pergunta dele. Então eu vou passar para a pergunta do Joey Moura, da Oceana. Ele faz 2 perguntas e a primeira é a seguinte: a Fiat vem ganhando muito market share no mercado de novos. Vocês acham que quando a pandemia normalizar, Volkswagen e ou GM tem um incentivo grande a adotarem um terceiro turno e recuperarem market share? E aí a segunda pergunta imagino que a estrutura de vendas do Unidas Livre esteja mais avançada que da concorrência, por terem lançado o produto antes. E isso está evitando que vocês tenham uma pressão em SG&A, assim como em alguns pares. Essa tendência deveria continuar para frente, ou investimentos em pessoal, call center, tecnologia ou algum outro custo do Livre deveriam machucar um pouco a margem para frente? Obrigado e parabéns pelos resultados. Obrigado você, Joey. Bom, essa resposta, a primeira pergunta, eu não tenho a resposta para te dar, eu nunca perguntei isso para as montadoras, né? Mas, como você vê aí nos números, está claro uma estratégia da Fiat muito forte nesses primeiros meses do ano. Eu acredito que a dinâmica do segundo semestre seja mais fácil para todas as montadoras e aí você tem uma situação melhor para todos, né? Para nós que estamos aguardando o aumento do número de fornecimento de carros, para o mercado de locação e também para o mercado de venda de carros. Então, acho que teremos sim, para todas as montadoras, um cenário muito melhor no segundo semestre. Isso é dito por eles. Agora, se eles vão acelerar, pôr mais turno, eu não fiz essa pergunta, eu não tenho essa informação para te dar. Sobre a estrutura do Livre, você identificou bem, estamos investindo nesse negócio há um bom tempo. E o que eu posso te dizer em nenhum momento faz sentido para nós assumirmos um aumento de SG&A maior do que o crescimento do produto, né? A gente sempre faz um investimento antecipado, isso é normal no negócio de locação, mas para nós agora
esse produto já é um produto estável, um produto que a gente opera há um bom tempo, e nós estamos colhendo o fruto de termos sido os pioneiros nesse negócio, na nossa percepção. Então, a gente não acredita que precisa ter pressão de SG&A, nem no curto, nem no médio e nem no longo prazo para o nosso produto Unidas Livre. Obrigado, Joey, mais uma vez. Seguindo agora para a próxima pergunta, do Joaquim, novamente do BCI. Ele pergunta: se assumirmos que as montadoras consigam voltar em uma boa forma, qual é a expectativa de compras para o ano? Um patamar semelhante ao de 2019? Joaquim, infelizmente a companhia não dá guidance, então eu não posso te precisar esse número aí, mas a nossa expectativa é de compras muito fortes a partir do segundo semestre, e é uma pena, mas se eles tivessem o carro, a gente compraria muitos carros agora, porque a gente tem um backlog para entregar para os nossos clientes, um backlog para renovar a nossa frota, né? Você tem que entender que nós temos um custo de manutenção muito mais caro do que precisava ter, porque, né, os carros estão postergando renovação, tem uma quilometragem mais alta, e tudo isso é muito duro para os nossos negócios. Então, a gente acha que quando reestabelecer o fornecimento, a gente tem um belo ganho aí na alavancagem operacional e também nos custos de manutenção, que hoje estão muito duros para nós. Mas, infelizmente, eu não posso te dar esse guidance aí, que é uma política da Unidas. Partindo agora para a última pergunta, do Rodrigo Faria, da Sul América Investimentos. Ele pergunta: algumas montadoras têm falado que vão focar em carros de maior valor agregado e devem repensar a produção de carros populares. Na visão de vocês, isso poderia fomentar ainda mais a locação, uma vez que a acessibilidade da população a carro 0 km ficaria ainda mais restrita? Obrigado. Bom, Rodrigo, obrigado pela pergunta. Eu acredito que sim. Esse aí é uma demanda de mercado, né? Então, eu acredito que se tivermos esse movimento, sem dúvida nenhuma, ajuda a gente, porque a gente consegue atingir um público que talvez não consiga comprar um carro mais caro, e eu acho que a sua conclusão está correta. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas via webcast está encerrada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas com profissionais de imprensa. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite *2. Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar *1. Não havendo perguntas, a teleconferência de resultados da Unidas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.